o pastor que está aqui, né? É a nossa pergunta do nosso podcast. Cristão pode ter depressão ou não? O que vocês falam? Vocês querem começar? Quer começar o Rafa, depois vai o Alex, depois vai o pastor? A gente já começa com essa pergunta, por quê? Porque é uma pergunta que está na thumb aí, então a gente já vai desenrolando esse papo aí. Tá certo? Show de bola. E aí, bola. Rafa, o que você acha? Cristão pode ter depressão ou não? Eu acredito que, no meu ponto de vista, né, baseado na Bíblia, não. Ele pode, por algum momento, ele se encontrar nessa situação, né, de uma situação depressiva, por algum fator que acabou levando ele, né, a ficar nessa situação. Mas um cristão que entende a palavra do Senhor e conhece o Deus que ele serve, não é para viver nessa situação. Ele pode ficar depressivo, mas não é para viver numa situação como essa, baseado na palavra do Senhor. Eu acredito dessa forma também, que um cristão que tenha base como a palavra de Deus e tem a presença de Deus com ele, eu acredito que um cristão não é para passar por isso, não. Né? Porque é como a palavra de Deus disse, ele levou sobre si as nossas transgressões, a nossa ansiedade, tudo foi sobre ele. Né? E eu acho que quando essa situação está prestes a chegar, nós temos a quem recorrer, a quem buscar para que essa situação passe, né? Apesar de problemas, dificuldades vir, né? Mas um cristão, eu acredito que não é para passar por isso, não. Ok. Bom, eu acho assim, né? Não digo como o Alex disse, não é para passar, né? Talvez até passe. E por que passe, no meu ponto de vista, né? Aqui está o ponto, né? O porquê que pode passar. O porquê que não pode permanecer, mas pode cair de uma situação como essa, né? Primeiro, porque a depressão, ela passa por alguns caminhos. E um dos caminhos que a depressão passa é a ansiedade. Ela passa pela ansiedade. Depois da ansiedade, ela vai se tornar uma depressão, né? Então, o que seria, então, no caso, a ansiedade? A ansiedade é o pensamento desenfreado, os pensamentos desenfreados com a preocupação com o dia de amanhã. Então, a pergunta que se faz é, crente se preocupa com o dia de amanhã? Então, não deveria, mas se preocupa. Você pergunta para a maioria dos cristãos assim, você gostaria de ficar rico? Eu sei, opa, se eu gostaria. Então é o dia de amanhã, porque ele talvez não esteja rico agora. Então, como que ele vai conseguir ficar rico? Então, todos, estou falando no sentido de avançar na vida. Então, todos procuram, de alguma forma, criar situações para chegar nos seus objetivos. E, às vezes, quando isso se torna algo excessivo, desenfreado, com muita preocupação, desencadeia a ansiedade. Desencadeando a ansiedade. E essa ansiedade, ou seja, uma expectativa do futuro, e se isso for frustrado, isso pode desencadear uma depressão. Porque a tristeza com um objetivo não alcançado pode gerar uma depressão. Né? Agora, a forma de sair disso daí, que eu acho que é um importante, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, que é o interessante. Então, o cristão, para mim, no meu ponto de vista, pode passar por isso? Pode. Ele pode, em algum momento, servir Jesus, mas, ao mesmo tempo, estar com a cabeça o tempo todo em alguma outra coisa, de maneira que ele não consiga equilibrar entre a vida espiritual e a vida natural. Sim, ele pode perder esse equilíbrio. Não deveria, mas ele pode. E a frustração com aquilo que eu desejei de forma desenfreada e me frustrei, pode gerar depressão. E a depressão tem um caminho de volta. Ela tem um caminho de volta. Então nós precisamos saber como voltar. Certo, legal. Isso o que o pastor falou, desenfreado. O que seria, pastor? Por exemplo,
um desejo desenfreado. Então, desejo desenfreado. Por exemplo, Por exemplo, deixa eu só concluir aqui. O que levaria um cristão, por exemplo, a ter um desejo desenfreado, né? Cristão, dinheiro, pode ser com bens várias coisas. materiais, Pode ser qualquer né? coisa. Por exemplo, pode ser o desejo por ter uma namorada, ou casar. Tá vendo todo mundo casando, mas Certo. ele não casa. certo? Tá vendo todo mundo conseguindo um relacionamento por a vida e ela não. E aí fica naquela, meu Deus, será que eu vou ficar pra titia, eu vou ficar pro titio, todo mundo tá indo e eu tô ficando. E às vezes começa a pensar de forma excessiva. Então o desenfreado é assim, eu penso o tempo todo nisso, sem parar. E aqui já um ponto. Então, já vou dizer, ansiedade é pecado. Aí nós vamos dizer depois por que é pecado. Ixi. Então é colocar expectativa em algo que pode não acontecer. Não é colocar expectativa, é a expectativa excessiva. Excessiva. Todos nós Entendeu? colocamos expectativas. Só que nós precisamos entender que o dia de amanhã não pertence a nós. Pertence a Deus. Eu preciso saber o que Deus quer para mim. E a partir do que eu sei, a partir do momento que eu sei o que Deus quer para mim, eu vivo agora. Eu vivo o hoje de forma intensa, porque o amanhã eu não sei. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Começamos bem. Meu Deus, hein? Eu já senti Deus nessa palavra aí. Já Ô, começamos glória. bem, né? Porque o objetivo do podcast aqui é levar o assunto e que esse assunto impacte as pessoas que estão ouvindo. Nosso objetivo é esse, né? E como se trata de uma coisa muito alarmante na nossa sociedade hoje, com certeza quem está ouvindo hoje vai sentir o poder de Deus na sua Vai, com casa. certeza. Sem dúvida nenhuma. Eu não queria deixar de não ler uma palavra, toda vez a gente lê. O pastor, depois ele vai falar sobre essa. Fala agora, fala depois, tanto faz aí. Aqui o nosso tempo hoje ele vai estar meio curtinho, por conta da nossa oração, que nós temos todas as sexta-feira, né? Davi, no Salmo de 42:11, ele fala: por que estais assim, tão triste, ó minha alma? Né? Eu não li o contexto dessa passagem aqui, mas Davi, por um acaso, poderia estar aí dentro de uma depressão, Sim, pelo problema que ele vinha passando? sim. Sim. Com certeza aí ele está dizendo, né? Para a própria alma dele. Em outras traduções vai estar dizendo, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que ele está falando com a alma? A alma é o palco das emoções. Olha lá. Então é na alma que está todo o sentimento humano. Se eu choro, é por causa da alma. Se eu sorrio, é por causa da alma. Se eu sinto dor, é por causa da alma. Se eu sinto tristeza, é por causa da alma. Se eu sinto alegria, é por causa da alma. Então, toda a minha emoção, ela está alojada na alma. Então, quando eu estou triste, quem está triste? A minha alma. Então, veja que Davi, ele está falando diretamente com a sua alma. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas? Porque você está agitada. Aí ele vai dizer, o segredo de você se acalmar, ao final do versículo, espere em Deus. Sim. Pois ainda o louvarei. Ele é meio louco, né? Porque ele está aconselhando a alma dele. A alma dele, porque nós somos três. Nós somos três. Nós somos espírito, alma e corpo. Então a minha alma, ela é presente, não é? Ou ela faz parte da minha existência. Então a minha alma, ela absorve como se fosse uma pessoa dentro de mim, assim como Deus é três, nós somos três. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não é? Então, da mesma forma, a minha alma, ela absorve. Quando o Senhor está falando assim, ó, guardei a tua palavra, o próprio Davi, né? Guardei a tua palavra no meu
Coração. Coração não é o músculo de carne, o coração é o mais profundo do nosso ser. Aqui é a alma. Pega. Quando ele está falando, guardei a tua palavra no meu coração, ele está dizendo, guardei a tua palavra no fundo dos meu profundo do meu ser, é a minha alma. Não é? E alguns psicólogos dizem que aquilo que eu ouço hoje, a minha alma demora pelo menos uns 8 dias para absorver. Aí a pessoa está caída, está para baixo, você vai lá, dá uma palavra de ânimo para ela e parece que nada mudou. Daqui a pouco muda. Porque demora um pouco para a alma absorver e ela pegar aquela palavra e reagir em relação àquilo. Pega essa aí pra galera que acha que... Pega. Pega essa aí, pega a visão aí pra galera que acha que... Ah, não, falei, mas não adiantou nada. Espera 8 dias. Pega aí, pega Rafael Alves. Pega essa Pega aí. essa, Rafa. Depois de 8 dias você vai ver o negócio Depois de 8 dias. expandir. Hã? Oh, aleluia. Pega essa Glória a aí. Deus. O negócio vai ficar pesado hoje aqui, hein? O negócio vai ficar pesado. Mas, ó, eu tenho vários amigos